Fala sobre os transtornos mentais em psicólogos. Como foi sua experiência com a depressão cursando psicologia, por favor? Bom, sobre isso de transtornos mentais em psicólogos, né? Não sei se você está referindo que eu falei que eu mesmo já tive depressão e tal, já fui diagnosticado com isso. Mas isso foi numa época que eu, na realidade, não fazia psicologia. Era na época que eu fazia veterinária. Então, durante a psicologia, foi mais tranquilo, né? Eu tinha passado disso. Mas na questão de uma maneira geral, isso de você ter qualquer transtorno que seja, né, como, por exemplo, eu poderia me considerar que eu tenho ou tive um bem forte transtorno de ansiedade social, é uma coisa um pouco mais difícil. É realmente difícil na questão da fazer apresentações na faculdade, de ter que conversar com pessoas que são superiores, né, por exemplo, professores ou diretores, enfim, todas essas coisas. E é uma coisa difícil, mas que durante a faculdade, na realidade, foi quando me ajudou muito. Eu fui estimulado na época quando eu fazia na terapia, né? Na terapia, a justamente expor mais as minhas opiniões e tal. No fim das contas, quando eu fiz isso, teve um debate bem grande, criou um pouco de inimizades desnecessárias, assim, na faculdade, com o pessoal lá do diretório acadêmico e tal, porque enfim, foi na verdade muito assim, né, teve uma resposta muito grande isso. Só que apesar de ficar muito mal com isso, né, principalmente por conta do transtorno, de ficar muito mal, de ter uma resposta muito negativa de muitas pessoas, de me expor demais nessa questão, foi muito positivo, porque entra na questão da exposição, que a gente fala da terapia cognitivo-comportamental, que a exposição ajuda nessa superação, né? Quando a gente fala, né, isso voltando na parte aí, quando você me perguntou do transtorno, referente a quando foi cursando isso na faculdade. Agora, quando fala de transtornos mentais em psicólogos, o psicólogo, ou seja o estudante de psicologia, são pessoas normais, né? A gente não é nenhum duende, né? A gente não é um ser mágico e tal, enfim, que super, digamos, evoluído, que não é assim que funciona, né? A faculdade de psicologia, ela não faz a gente, sei lá, se tornar robô, né? A gente não se torna um robô que não sente nada, que não passa por nada nesse sentido. Então, psicólogos ou estudantes de psicologia vão ter transtornos e uns mais variados, né? A gente pode pensar desde transtornos ansiosos, desde transtornos depressivos, desde bipolaridade, desde transtornos mais sérios, né? Transtornos de personalidade, até mesmo, sei lá, esquizofrenia, enfim. A gente pode pensar em todos os tipos de transtornos nisso, né? Então, quando você falar sobre isso, eu não tenho assim, não consigo, no primeiro momento, falar sobre isso. É simplesmente que existe como existe transtornos em qualquer profissão, em qualquer pessoa e ponto. Qual que é o problema, né? Qual que é o ponto-chave aí? Do mesmo jeito que, sei lá, se eu for num cardiologista e ele chegar pra mim e falar assim, não, você tem que parar de fumar, eu não fumo, tá? Mas enfim, vamos supor se eu fumasse. Falar assim, não, você tem que parar de fumar, faz muito mal pro seu coração, não sei o que, você tem que se cuidar, fazer atividade física, blá 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 blá. E ele mesmo não faz isso, né? Ele não faz esse acompanhamento, não faz check-up, ele mesmo não fuma muito, não faz atividade física, não vai ao médico com frequência, qualquer coisa nesse sentido. Pra mim, tá? Isso é uma questão pessoal, eu acho que perde um pouco a credibilidade, né? Porque é uma pessoa que talvez não acredita necessariamente no que ele está falando, no que ele está pregando, enfim. E na psicologia eu acho a mesma coisa. Então, qual o problema, né, na questão do psicólogo ter algum transtorno mental, independente do transtorno? Nenhum. Qual é o problema mesmo? Se ele tem algum transtorno, tá? Se ele tem algum transtorno, qualquer transtorno que seja, e não trata isso, não busca ajuda com isso. Eu não tô nem falando na questão que muitos falam, né? Tipo, não, todo psicólogo precisa fazer terapia e tal. Concordo, tá? Acho que sim, tem que fazer terapia de uma maneira geral. Mas às vezes faz terapia mais para as coisas da semana, mais para as coisas do dia a dia, ou para às vezes ter a sua própria saúde mental, né, de Deus, supervisão clínica, né, dos outros pacientes, por aí vai.
Mas quando eu tô falando isso, né, eu falo bem mais do psicólogo realmente se tratar daquilo, né? Então, se ele é uma pessoa depressiva, tratar a depressão. Se ele é uma pessoa ansiosa, tratar essa ansiedade. Porque tanto para a questão dele estar no melhor possível, né, na sua capacidade aí mental, tudo mais, e emocional, do melhor possível para poder tratar o seu paciente, como ele ter essa experiência de passar por isso, entender como é esse processo de passar por isso e poder comunicar para o paciente que ele entende, que ele sabe que é difícil, que ele sabe que tem os seus desafios, mas que ajudou ele, enfim, isso pode ajudar bastante também. Então, nessa pergunta de falar sobre os transtornos mentais e psicólogos, é isso. É normal, acontece, como psicólogo é uma pessoa normal. O problema é quando a pessoa não busca ajuda, não busca melhorar. Fica muito mais difícil de você dar credibilidade, acredito, ao psicólogo. Então, assim, o psicólogo ter problemas psiquiátricos, né, ter transtornos mentais, não é isso que tira a credibilidade dele. É ele não tratar isso que te poderia tirar aí a credibilidade desse profissional. E como a gente sabe, né, até mesmo quando se coloca, por exemplo, a experiência disso cursando a faculdade, é uma coisa muito, muito boa que ajuda, né, ajudou muito, por exemplo, me ajudou muito nessa questão da ansiedade social, como isso, né, eu estava cursando no caso da faculdade de psicologia na época, então era uma coisa bem que me ajudou bastante, mas ajudou por conta que eu fazia uma terapia no caso, né? O que a gente tem que tomar cuidado aí, que tem muitas pessoas que fazem isso, que às vezes faz a psicologia para se tratar, né? Então faz um curso de psicologia para se entender, para se descobrir, para se conhecer, ou para tratar um transtorno que tenha. Isso não ajuda, isso não funciona, não é válido isso, né? Não é uma coisa muito recomendada se fazer isso. Agora, se você está fazendo um curso de psicologia e você tem os transtornos mentais e tal, é indiferente, tá? É como se você estivesse fazendo qualquer outro curso. O que é importante é que você, talvez, faça um tratamento, né? Faça uma terapia ao mesmo tempo e trabalhe com isso naturalmente. Então, é meio que tentar parar de pensar um pouco na psicologia ou no curso de psicologia como uma coisa, mas é de transtorno, então eu não posso ter. Não tem nada a ver, a mesma coisa que nem eu, voltando na questão do cardíaco, sei lá, uma pessoa que faz medicina e tem algum problema médico, né? Eu penso já mais dessa maneira, eu acho que é normal, que não tem problema nenhum. Ou qual o problema? A pessoa fazer alguma coisa que teoricamente ela tem que ter uma mentalidade de tipo, não, vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos fazer tal coisa e tal. Você vai estar fazendo um curso para isso, né? Para você poder vender essa ideia de cuide da sua saúde mental, né? Você precisa, é bom para você, blá, 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 ao mesmo tempo que você não cuida da sua saúde. Então, durante o curso também pode ser importante que você já desenvolva isso, essa coisa de ir buscar uma ajuda para tratar os seus problemas. Você pode até mesmo conseguir identificar algumas coisas que você já tenha e levar isso para a terapia, que pode te ajudar, certo? E dependendo da sua relação também, até mesmo expor isso na faculdade, falar assim, porque eu acho que eu sou meio depressivo, eu acho que eu sou não sei o que. Isso pode ajudar também, né? Lógico que não usar isso como uma questão de vitimização, né? De tipo, mas eu não consegui fazer o trabalho porque eu sou de tal coisa, porque eu sou ansioso social, tá? Isso nunca utilizei disso, não acho válido você utilizar isso. O seu transtorno, qualquer dificuldade que você tenha, não pode ser uma muleta, né? Para você deixar de fazer as coisas, para você não cumprir com as suas atividades, ou enfim, ou afetar as suas relações, tá certo? Espero ter respondido. Qualquer coisa você manda outra pergunta.